Bom, eu também agradeço muito, como o Paulo, não só o convite para participar desse evento, mas para fazer uma edição revisitada do capítulo de 99. A primeira coisa que eu queria dizer é que muitas vezes eu já vi comentado assim que muitas vezes as pessoas mais jovens não percebem que uma coisa é quase impossível, então elas vão lá e fazem, né? Depois que foi feito esse capítulo, eu fiquei me perguntando assim, se eu não fui um tanto quanto pretensioso ao querer falar sobre a evolução da ictiofauna, mas me consola o fato que cientistas formulam hipóteses, né? Então, contanto que sejam formuladas honestamente, é um serviço, né? Ué, não estou conseguindo. É só. Essa aqui é a versão de 1999. Em 99, o mundo ictiológico e o mundo em geral era muito diferente do que é hoje, certo? A quantidade de estudos de ictiofaunas inteiras de riacho era muito pequena, muito restrita, e eu usei 4 riachos que foram estudados de uma maneira que eu acreditei que toda a ictiofauna estava representada ali, né? Se não quantitativamente, qualitativamente. 2 na costa, um deles foi estudado pelo Sabino e por mim, o Indaiá, o outro foi pelo Wilson Costa, o Ribeirão Mato Grosso, e 2 no Alto Paraná, um estudado pela Virgínia Ieda e outro estudado pela Lilian e eu, a Lilian Casati. Tudo que eu extrapolei, que não foi saído diretamente da literatura, foi baseado nesses dados. E eu gostaria de lembrar, vocês vejam que eu não sabia que essa discussão, que no meu capítulo eu falei, bom, em ciência a definição da terminologia é crucial. Então eu defini o que eu estava chamando de riacho em 1999 e eu repeti essa definição no trabalho recém-publicado meu e da Carla na Biota Neotrópica sobre conservação de peixes de pequeno porte. Eu chamei de riacho cursos de água de ordem 1 a 3, podendo chegar a 4 em certas situações, onde a comunidade é heterotrófica porque não tem praticamente insolação direta no curso do riacho, a não ser em poucas horas do dia, e todo mundo aqui vive direto ou indiretamente de material alóctone que é importado da vegetação ripária, que geralmente faz um dossel. Eu estou pensando nas condições originais, né? Onde evoluíram os animais de riacho e vegetais e tudo mais. Então, aqui tem um exemplo de um riacho desse. Eu usei o conceito de contínuo fluvial, né, do Vanotti, esse trabalho clássico. Está detalhado de um jeito, né? E aqui, por exemplo, na quinta ordem, geralmente você não tem mais praticamente um riacho, passa a ser um rio, e, e eu ressaltei o fato que, apesar de geralmente não haver produção primária in situ notável, há exceções no caso de corredeiras, onde localmente é mais aberto o riacho, então aí o perifíton pode apresentar uma produção mais notável. Mas, de um modo geral, o que a gente vai ver é isso. Isso daqui é um riacho, aliás, até de primeira ordem, que drena a Serra do Mar na região de Itanhaém. Vocês veem que ele é totalmente fechado, o gradiente é tal que o fundo é de cascalho, areia grossa, rochas. É habitado por coisas que nem isso, né? O Mimagoniates microlepis, que é um carácide, esse daqui é um falóceros, acho que é arpagos, não me lembro com certeza. Esse é um calictídeo, é uma Scleromystax barbatus. Isso aqui não vai funcionar, sabia? Isso aqui é uma filmagem que eu fiz subaquática desse riacho, mas não está
passando. Eu não sei se tem algum truque aqui para passar isso. No meu... no meu computador estava, né? Mas vai ficar para uma próxima. Ah, tá aqui. Então, aí vocês estão vendo o que eu considerei um típico ambiente de riacho, pelo menos na região sudeste, né? Um riacho no Alto Paraná não vai ser igualzinho, mas vai ser algo parecido, grosso modo, né? Os mimagoniates estão envolvidos em atividades de corte, eles são totalmente tarados, ou coletando itens que vêm na corrente, que nem esse deuteiro. E agora preparar isso? Bom, depois que eu defini o que eu queria dizer com riacho, eu fiz uma breve descrição da ictiofauna sul-americana. Em 1999, eu não tinha fontes, então eu combinei Gerry, Nelson, Goldenstein, um monte de trabalhos e estimei que a América do Sul inteira teria 2.800 espécies de peixes descritas. Só que, atualmente, segundo o ICMBio, a gente está perto de 3.500, né? E o último trabalho sobre diversificação de ictiofauna neotropical, do Albert Tagliacolo e da Gosta, tem mais de 6.200 espécies descritas, né? E é a fauna mais diversificada de vertebrados. E, de acordo com o trabalho feito pela Carla e eu, com base no Reis e companhia, Freire, a maioria absoluta, perto de 70%, tem menos de 15 centímetros de comprimento padrão quando são adultas. Desde 1999 ocorreram coisas incrivelmente valiosas, a publicação do catálogo, o checklist, né, o Klofska, os catálogos publicados pelo Paulo Bucup em 2007, isso aumentou muito o nível de conhecimento taxonômico, né? E, bom, aqui isso eu nem precisava pôr, né? Porque isso é extraído do Bucup, do catálogo, mostrando a curva de crescimento, o acúmulo de espécies descritas. Bom, ictiofauna de riacho. Eu usei aqueles trabalhos, mas depois que o meu capítulo foi publicado, eu terminei um mega projeto da FAPESP de diversidade de peixes de riacho da Bacia do Alto Paraná. A gente estudou essa região aqui, né? Alto Paraná, a montante do antigo Salto de Sete Quedas, hoje reservatório de Itaipu. A gente analisou, a gente extraiu com pesca elétrica, combinando 3 passagens de pesca elétrica, 2 de arrasto e 1 de peneira, praticamente toda a ictiofauna de trechos de 100 metros de riacho, de 65 trechos distintos, que são os trabalhos publicados, se alguém tiver interesse. E o que a gente achou? Que, tanto em termos de biomassa, que é o cinza, quanto em número de indivíduos, Carácide ganha longe de seja lá quem for. Isso aqui também são as 20 famílias coletadas, se expressa de um jeito mais visível. A biomassa é o verde berrante aqui e o número de indivíduos é o azul. Então, assim, dá para notar que, pelo menos no Alto Paraná, e eu desconfio que em vários outros lugares, aqui eu não atualizei para a nomenclatura do Mirande, porque não deu tempo, mas isso foi a nomenclatura que eu usei na época, né? Todos esses aqui, isso aqui seria um pisalido, isso daqui também, né? Esse daqui seriam Astyanax lacustres, mas são peixes de pequeno porte, Carácide, exemplos, né? Bom, na época, Carácide era uma confusão dos infernos. O único trabalho de filogenia abrangente era o que o Paulo havia publicado em 98, mas ele tratou de caraciformes como um todo e era missão impossível resolver Carácide. Ele fez um ótimo trabalho, mas Carácide era uma confusão. Em parte porque eu percebi o quão importante era entender o que era Carácide para quem trabalha com peixes de riacho e conservação da ictiofauna,
Eu tive um segundo temático que era sobre filogenia de carácide, que eu trabalhei junto com Cláudio Oliveira. E ele foi baseado principalmente em molecular, com algumas coisas de morfologia. E aí a gente definiu carácide como um grupo e extraiu de carácide briconide, tripoteide, ancestro-rinquide, iguanodectide. O Mirande, em 2018, aqui está carácide, ele seguiu a nossa filogenia molecular e combinou com a morfológica que ele havia feito, e ele também reconhece carácide como nós reconhecemos, ou seja, são aqueles caraciformes que, entre outras coisas, compartilham a perda desse osso, que é o osso supraorbital. Isso aqui é um briconídeo, que antigamente era parte de carácide, como briconine. Isso aqui é um osteanax, também está faltando o osso supraorbital. É lógico, tem outras diferenças, mas essa é a mais facilmente perceptível. Bom, aí eu concluí duas coisas em 99, que a única coisa que eu consistentemente consegui detectar como padrão para os riachos que eu estudei era um porte pequeno, espécies com menos de 15 centímetros. Na época eu usei até comprimento total. Bom, peixes de pequeno porte normalmente têm outros padrões associados a ele, especialmente quando vocês virem o que eu aventei como mecanismo evolutivo. Então, assim, número elevado de caracteres morfológicos redutivos, geralmente pedomórfico, grau elevado de endemismo, provavelmente associado a uma baixa capacidade de dispersão. Repare, eu estou comparando, por exemplo, com proquilodontídeos, briconídeos, que às vezes ocupam uma bacia hidrográfica inteira, ou braquiplatistoma, né, as grandes douradas. Geralmente, repito, geralmente porque tem exceção para tudo, uma vez que, por comprimento da malha hidrográfica, riachos são 98% do comprimento total. A pegada diária não são. Então, assim, e eles são habitados principalmente por peixes de pequeno porte, ou quase exclusivamente. Então, e a fauna da América do Sul é a porção maior da mais rica ictiofauna do planeta. Então, tem exceção de monte. Mas, geralmente, eles têm ciclos de vida curtos, estratégias reprodutivas estendendo o tempo ao tipo R, e, principalmente, o problema é que ambientes de riacho, muitas vezes, são altamente instáveis, sujeitos a tromba d'água, por exemplo. Provavelmente, todo um enorme grupo de peixes inseminadores, como os mimagoniates, as corinopomas, onde as fêmeas guardam espermatozoides viáveis nos seus tratos reprodutivos. Isso deve ser uma adaptação para esse nível de instabilidade, para permitir que o bicho consiga se reproduzir, às vezes sem machos, né? A utilização permanente ou esporádica de vários microambientes de riachos, eles podem se proteger não somente das trombas d'água, mas até de predadores de porte maior, que no caso dos riachos, muitas vezes são aves, cuícas d'água ou coisas do gênero. E, uma vez que não tem produção primária in situ praticamente, a vasta maioria das espécies de peixes de riachos tem os insetos terrestres, que caem da vegetação marginal, e os aquáticos, as larvas aquáticas de insetos, têm uma predominância muito grande na sua alimentação. Então, isso aqui é uma espécie que eu não descrevi ainda, mas é uma espécie nova de Glândula claudine. Isso aqui é o local onde eles ocorrem. Esse é um Lopheobricum. E, assim, isso aqui é a dentição desses bichos. Os carácides, geralmente,
tem a dentição multicúspide, ou seja, tem pontas. Essa dentição é um verdadeiro canivete suíço para um peixe de riacho. Por quê? Porque um peixe de pequeno porte, ele tem um problema, por exemplo, quando ele vai pegar alguma coisa que caiu na superfície da água, em romper a camada de tensão superficial. Para nós não significa nada, mas para um peixinho significa. Então, essas pontas podem ajudar. E elas servem para abrir uma pequena semente, cortar uma folha, uma flor, romper o exoesqueleto, que, repito, para nós é ridículo o exoesqueleto de um quironomídeo, mas para eles não é. Seria como você abrir no dente uma lagosta com a sua carapaça, né? Então, essa dentição dos carácides, de modo geral, certamente foi muito útil. Isso daqui é uma análise de conteúdo estomacal, né? E vocês veem aqui os insetos adultos, os insetos aquáticos, eu não estou vendo direito porque está me tampando aqui, né? Ou seja, esse bicho, por exemplo, ele é um bicho onívoro com tendência à insetivoria. Com base nesses padrões, em 99, eu propus processos evolutivos causais, que os ambientes de riacho têm exercido uma série de pressões seletivas, favorecendo espécies de pequeno porte nas suas ictiofaunas. E eu invoquei a heterocronia, né? Como provavelmente fator principal. Se vocês olharem os grupos irmãos imediatos do que é carácide, bom, carácide hoje em dia praticamente só tem espécie de pequeno porte. E aí quem são? Quem é o grupo irmão? Lá na base tem Briconidae, que são as piraputangas e dourados, que são bichos grandes de canal principal, não é? Então pode-se supor, e a Manuela Ferreira Marinho diz que ela acha que os carácidae, esse grupo senso-proorbital, são produto de um evento de redução de tamanho único. Só que eu acho que não, a não ser que eu não tenha entendido direito o que ela quis dizer. Mesmo dentro de carácidae, houve repetitivos eventos de truncamento, pedomorfose, né, progenia. Então, aí os trabalhos do Jorge Mattox, da Mônica Toledo Pisa, do Ralph Britz, mostrando isso. E a combinação da idade, a história evolutiva dos riachos e suas biotas, que é muito grande, com todos os eventos de separação, junção de cursos de água, especialmente as cabeceiras dos riachos, produziu vicariância, seguida de especiação alopátrica, e depois, quando as coisas se juntam de novo, tem dispersão secundária, né? Eu fiquei muito feliz porque no trabalho esse que eu falei do Albert e et al. 2020, eles citam que modelos feitos indicam que a especiação alopátrica, o modelo de diferenciação continental, seria a mais importante para a ictiofauna neotropical, especial sul-americana. Então, assim, tudo que eu propus em 99, eu, pelo menos, revendo a literatura dos últimos 21 anos, não encontrei nada que dissesse assim, isso aqui é uma grande besteira, está errado. Eu acho que continuam a ser linhas viáveis de investigação, de hipóteses, né? Só que eu fui no congresso em Belém e eu assisti a apresentação do Daniel Pauly, onde ele falou dessa GOAT, que é a teoria da limitação branquioxigênio. O Daniel Pauly é um fisheries biologist, historicamente ligado a ambientes marinhos e biologia pesqueira. Então, ele pensou isso pensando que essa limitação levaria a uma diminuição de tamanho médio dos peixes, que são importantes na pesca, mas não só, em função do aquecimento global.
Só que na hora eu pensei, né? Isso aqui é ele, lá no Congresso. Ele, por acaso, é o cara que propôs a Shifting Baseline Syndrome, né? Que é sensacional, na minha opinião. Eu falei, não, mas se isso serve para peixe de marinho, para peixe de água doce deve ser mais importante ainda, porque águas doces e quentes muitas vezes vão ter situação de hipóxia, né? Eu conversei isso com ele brevemente, ele achou razoável a ideia, mas basicamente essa teoria dele diz o seguinte: o corpo, o volume corporal, o peso vai aumentar numa razão cúbica, mas as superfícies branquiais, elas não são tridimensionais, elas são bidimensionais para efeitos práticos. E, para piorar, é que nem no radiador, o ar frio entrando aqui, ele absorve o calor, mas quando ele vai passar na segunda fileira de canais, ele já está bem quentinho. Então, você não pode ir aumentando indefinidamente as camadas. Da mesma maneira, você não pode fazer isso com as lamelas branquiais. O que isso significa na prática? Tem toda uma falação, é que existe um crescimento que ele chama de hiperalométrico das brânquias. Isso aqui é um alevino, para mim isso aqui é uma carpa. Uma carpa, isso aí, Cyprinus carpe. Mas que depois a relação entre volume corporal vai ficando tal que o bicho para de crescer, praticamente. Porque todo o oxigênio que ele consegue absorver é usado para simples manutenção. E que isso seria o limite de crescimento. E é preciso lembrar que tem 3.000 vezes, se eu bem me lembro, a mesma quantidade de O2 na água comparada, 3.000 vezes menos O2 na água comparado com o ar. E a velocidade de passagem do oxigênio por uma membrana permeável, que nem nas lamelas branquiais, também é muito pequena. Então, viver dentro d'água, um vertebrado, mesmo sendo ectotérmico, que gasta menos oxigênio, é muito difícil. O oxigênio é um importante fator limitante. Aí eu comecei a pensar, não, mas e como é que o maior peixe de água doce do mundo, actinopterigiano, acho que é o maior actinopterigiano, que é o Arapaima gigas, é um pirarucu, vive em águas quentes equatoriais amazônicas. Ele tem respiração acessória. Se ele não respirar mais ou menos a cada 10 minutos, ele morre afogado. A bexiga natatória funciona como um pulmão, tanto que os caboclos da Amazônia sabem que é a hora de arpoar o bicho, esperar ele subir. E aí eu comecei a ver, tem N outros peixes de porte maior que praticam respiração acessória em regiões tropicais, né? Pirarucus tem respiração acessória. O Jansen, com certeza, é capaz de enumerar vários. De qualquer maneira, eu me lembrei de outra coisa também. Eu fui no Yosemite Park, na Califórnia. Até foi num evento, eu fui com o Naércio, e eu vi uma coisa impressionante. Eu vi água, um riacho de primeira ordem, saindo de uma geleira, literalmente, um imenso bloco de gelo, e era muito limpa a água, o que não é comum para esse tipo de água que sai de geleira, e eu vi várias trutas, não posso dizer qual espécie, não coletei, mas eram trutas de mais ou menos uns 30 centímetros de tamanho. E eu falei, nossa, mas é diferente, né, do que a gente encontra nos nossos riachos. E se você vai para Campos de Jordão, para a Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, trutas são criadas, mas aonde? Em águas extremamente frias. Então, talvez, eu estou apenas sugerindo como uma linha possível de investigação, a Gold tenha sido uma coisa muito importante para explicar por que é que nas regiões equatoriais, não só do Brasil, mas do mundo, tem tanto peixinho de pequeno porte. Isso não invalida as outras
vantagens associadas ao pequeno porte. Mas quando eu vi aquelas trutas no Yosemite, eu falei, mas por que que a gente não encontra mais peixes de porte maior? Porque aquelas trutas lá só estavam comendo o quê? Invertebrados, não tinha mais nada. Pelo menos não que eu tenha visto, né? Então, essa vai ser a estrutura do capítulo. Muito obrigado.